Caminhoneiro atropela, tenta socorrer a vítima e é assassinado na BR-135. Homem é baleado durante tentativa de assalto no Mercadinho de Imperatriz. Crise econômica afeta o Maranhão e diminui ofertas de empregos. Na série Amor de Mãe, vamos acompanhar as emoções dos primeiros meses do filho. Olá, boa noite para você. A crise econômica do Brasil afetou o número de empregos no Maranhão. Houve uma diminuição na abertura de postos de trabalho e as empresas demitiram mais. Dados mostram ainda que o estado tem o pior rendimento médio do país. Os números são referentes ao período de janeiro de 2012 a março de 2015 e integram uma pesquisa que aqui no Maranhão é novidade, já que revela informações até então não demonstradas. O que chama a atenção são os índices relativos à taxa de desemprego no estado. No primeiro trimestre de 2014, o quantitativo de maranhenses sem ocupação era de 6,4%. No mesmo período, esse ano, a taxa subiu para 8,9%. Isso corresponde em torno de 254 mil pessoas que procuraram emprego, mas não conseguiram colocação, não conseguiram se inserir no mercado de trabalho. Outra estatística observada que vale destaque é a renda média do maranhense, ou seja, o valor que a maioria das pessoas recebem pelo mês trabalhado. Os salários, acreditem, não chegam nem a R$1.000. Realmente o Maranhão, nesse aspecto, está ocupando no primeiro trimestre de 2015 a lanterna. Uma das maiores dificuldades encontradas pelo pessoal do IBGE que trabalha em campo foi o de justamente acessar as casas dos maranhenses. Só para se ter uma ideia, quase 10% dos domicílios escolhidos para participarem dessa pesquisa, moradores deixaram de ser entrevistados. Nós não temos acesso àquela característica daquele morador, aquela característica das unidades, fica difícil para poder retratar o quadro do morador maranhense, da unidade domiciliar maranhense. E a região sul também vive um momento delicado. Na agência do Cine de Imperatriz, as vagas estão escassas. Comércio vazio. Lojas cheias de funcionários disponíveis para atender os clientes que não chegam. Às vésperas do Dia das Mães, data considerada pelos comerciantes como bastante lucrativa, o quadro é desanimador. Infelizmente, esse ano nós estamos aí com queda nas vendas. E a perspectiva, a gente sempre tem uma boa perspectiva, né? Mas esse ano, infelizmente, não está tão boa. Segundo este gerente de loja, as empresas não estão tendo outra alternativa a não ser as demissões. Eu acredito que isso é um reflexo do que está acontecendo no país, né? Recessão, economia em baixa. E a falta de oferta de trabalho acontece em todo o país. Na Agência Estadual de Empregos da cidade, somente os mais persistentes se aventuram na conquista de uma oportunidade, mas não encontram. E é muito triste e lamentável a gente estar passando por essa situação. A gente está aqui no Cine, que nem vocês acabaram de ver, não tem nenhuma oportunidade de emprego. Na recepção, o quadro de vagas disponíveis informa apenas um cargo, empregada doméstica. As vagas ofertadas pelo Sistema Nacional de Empregos do Estado já foram todas preenchidas para esta semana, segundo a coordenação do Cine Imperatriz. Mesmo assim, os interessados estão fazendo o cadastro no sistema para concorrerem às próximas oportunidades quando as vagas forem atualizadas. A coordenadora do Cine informa que algumas empresas começam a solicitar funcionários. Nós temos hoje vaga para 9 motoristas carreteiros, já foram convocados, eles vão se apresentar aqui amanhã, munido de documentos, e segunda-feira vai ser entrevista pela empresa. E temos também mais 9 vagas que a gente não colocou no painel, porque ele ainda não trouxe o termo de responsabilidade. Então vamos mudar de assunto, porque essa noite o Motoclube enfrenta a Ponte Preta no Estádio Castelão pela segunda fase da Copa do Brasil. E a gente vai para lá ao vivo saber informações com o Ciro Mineiro, não é isso? Ciro, boa noite. Boa noite, Olavo. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Difusora. Olha só, nesse exato momento vai entrar a equipe do Motoclube, né? A equipe da Ponte Preta já está em campo, né? Eles já estão se preparando, se aquecendo, exatamente porque dentro de instantes a bola deve rolar aqui no estádio Castelão. Nesse exato momento, os jogadores do Motoclube
entram em campo, né? É importante a gente ressaltar que a equipe da Ponte Preta nunca jogou com essa escalação, até porque os jogadores titulares ficaram lá no estado de São Paulo, foram poupados pelo técnico exatamente porque vão participar de um outro confronto no domingo. Já a equipe do Motoclube conta com uma novidade, é o volante Sandro Bacabal, que veio da equipe do São José. Essa é a grande novidade. Em contrapartida, a equipe do Motoclube conta com 2 desfalques, né? O Leandro Dias, que precisou se ausentar, está viajando, resolvendo problemas pessoais, e o Ícaro, né? O jogador Ícaro, que está machucado, né? Está se recuperando de uma lesão. Então, o Ícaro também, o treinador Filinto Holanda, não vai poder contar. Esse jogo começa dentro de instantes aqui no Estádio Castelão. Ponte Preta e Motoclube pela Copa do Brasil. Voltamos com você, Olavo. Obrigado, Ciro Mineiro. Daqui a pouco a gente volta com informações ao vivo, direto do Castelão. E daqui a pouco, usuários do transporte público reclamam da falta de infraestrutura das paradas. Muitas estão sem cobertura. Em São Luís, as paradas de ônibus são motivo de grande reclamação. É que muitas delas não oferecem segurança nem as mínimas condições para abrigar as pessoas. Quando chove, a situação fica ainda pior. A precariedade de paradas de ônibus e até a falta delas são problemas que podem ser vistos por toda São Luís. Na Avenida dos Holandeses, entre os bairros do Calhau e Ponta da Areia, área nobre da capital, a placa indica a existência de uma parada de ônibus, mas nada de assentos ou cobertura. Esta turista do Espírito Santo reclama da falta de estrutura. Aí a gente fica pensando, quando eles pegam verba para fazer tapagem, e às vezes as poucas tapagens que tem nem dá para você também se proteger. João, para fugir do calor do sol, se esconde na sombra do poste. É difícil, né? Porque um bairro nobre desse... Na região central de São Luís, os problemas persistem. No anel viário, a cobertura de uma das paradas está caindo. Os usuários do transporte público não escondem a preocupação em aguardar a passagem do ônibus nessa condição. Esse cara até caindo na cabeça da gente, até para o senhor que está aí, né? E a espera nessas paradas, em péssimo estado de conservação, quase sempre é bem demorada. Eu já estava ali mais de 1 hora de relógio ali do outro lado esperando, já atravessei para cá, para me ver se eu pego ele voltando, mas até agora ainda não, já tem mais de 1 hora de relógio que eu estou na parada. Essa parada que nós estamos fica na Avenida dos Franceses, bem em frente ao Detran, que é o Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão. A parada passou por uma reforma, mas a gente percebe que tem muitos pontos ainda improvisados. Tem um tapume amarelo que foi colocado ali para tentar proteger as pessoas. Mas aqui a gente percebe que a calçada está quebrada e dificulta o acesso das pessoas à parada. E quando chove, os passageiros que aguardam os ônibus enfrentam outro tipo de problema. Estas fotos foram tiradas durante a chuva na tarde dessa quarta-feira. Os passageiros tinham dificuldade para embarcar nos ônibus por causa do alagamento. A situação aqui dessas paradas de São Luís sempre são assim. Eles não têm a menor preocupação com o zelo e a comunidade dos passageiros. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes informou que os abrigos de ônibus da capital estão sendo renovados. Novos modelos foram instalados na Beira-Mar, Ceprama e em frente a shoppings. Há previsão para a licitação de 1.000 unidades desses modelos de abrigos. Eles começarão a ser instalados no segundo semestre. E a meteorologia prevê chuva em todo o estado, mas a região sul, as nuvens devem ficar mais carregadas. Veja como ficam as temperaturas no mapa. Em Pinheiro, as temperaturas variam entre 24 e 33 graus. Em Balsas, 22 e 31. Em Bacabal, a mínima será de 22 graus. Em Barreirinha, 23. E em Caxias, a máxima não deve passar dos 30 graus. E agora atenção, porque um golpe aplicado em hospitais está se espalhando em Imperatriz. Bandidos conseguem obter informações pessoais de pacientes e depois usam isso para obter dinheiro. O crime praticado nas maiores cidades do país e em muitos municípios maranhenses chegou a Imperatriz. Na hora da visita, eles se infiltram junto aos familiares e ali eles fazem uma amizade, um tipo de relacionamento, conseguem esses telefones, conseguem identificar o tipo de enfermidade
que aquele paciente está ali, nome, a situação financeira. Então ali ele consegue as informações e através dessas informações, terminada a visita, eles ligam para um parente e aí dizem, olha, seu pai, sua mãe, seu primo, seu tio, etc, está passando muito mal, precisa fazer um procedimento imediato e o procedimento é R$5.000, R$4.000. Então a família não tem tempo para pensar. Só depois de repassar o dinheiro à quadrilha, a vítima percebe que foi enganada. As denúncias foram levadas à Polícia Civil, que abriu inquérito para investigar e localizar os suspeitos. Segundo as investigações, mais de 15 casos já foram registrados em hospitais públicos e particulares de Imperatriz. Com os golpes, a quadrilha já arrecadou mais de R$50 mil. Segundo o advogado, a quadrilha age no Socorrão, no Hospital Infantil e no Hospital Regional, além de alguns hospitais particulares. A orientação é ficar atento para não cair na conversa. Edmar afirma que depois que os casos foram levados a público, os hospitais estão adotando medidas nos horários de visitas, que podem inibir as ações da quadrilha. E um acidente grave foi registrado próximo a Santa Rita nesta tarde. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um caminhoneiro atropelou um motociclista e no momento em que ele desceu do veículo para prestar socorro à vítima, foi golpeado de facão pelo suposto pai do motociclista. Motociclista e caminhoneiro vieram a óbito. E daqui a pouco tem informações ao vivo sobre o jogo entre Moto Clube e Ponte Preta, que acontece nesse momento no Castelão. Um homem de identidade não revelada foi baleado na perna durante tentativa de assalto a uma pessoa na tarde desta quinta-feira no Mercadinho, centro de Imperatriz. Populares afirmam que a pessoa que efetuou o disparo seria um policial paisana, mas a informação ainda não foi confirmada. A polícia deve pedir imagens de vídeo monitoramento da área para identificar o atirador. O assaltante foi encaminhado para o Socorrão de Imperatriz e, após receber alta, será apresentado no plantão central. Mamães de uma comunidade carente de Coelho Neto receberam cuidados de beleza, além de atendimento fonoaudiólogo e psicológico em uma ação social desenvolvida por autoridades da cidade. Elas também participaram de oficinas de artesanato. 3 pessoas foram presas hoje em Santa Inês acusadas de envolvimento em assaltos aos Correios da cidade, registrado na última semana. Com Arthur Ricardo, Gabriela Fontinelli e Maciel Marinho, foram apreendidas munições e uma arma. Também em Santa Inês foi preso um homem identificado como Eisenhal Nascimento. Em outros 2 locais foram presos Davi Teixeira e Edivan Alves. Com os 3 foram apreendidos cerca de R$10 mil, armas e munições. O dinheiro pode ser fruto de estelionato e tráfico de drogas. Homens do Corpo de Bombeiros encontraram o corpo de um jovem que morreu afogado nas águas do rio Itapecuru, no município de Codó. Ele estava desaparecido desde a tarde de terça-feira. Hoje vamos falar sobre os primeiros meses de vida do filho para uma mamãe de primeira viagem. Na reportagem especial de hoje, veja como o nascimento do filho muda a rotina do casal e o que fazer para impor um certo limite nessa fase importante da criança. A pequena Lara não para um segundo. Ela cai, levanta e experimenta uma certa independência. Afinal, desde que deu os primeiros passos há menos de um mês, percebeu que existe um mundo a ser explorado. A gente aqui diz como a gente vai apresentar o mundo à Lara. Porque a Lara, ela tá uma folha em branco ainda, né? Tudo bem que a criança às vezes tem gosto, tem tudo, mas é a gente que diz que vai discernir o que é certo e o que é errado. Os vídeos no celular prendem a atenção dela, mas não por muito tempo. Lara parece ser carinhosa e até ensaia um beijão para nossa equipe. E um beijo? O tio ganha um beijo? Tão
meiga assim, deve ser até complicado dizer não pra ela, não é, mamãe? Apesar de que a gente acha bonito, porque tudo é a primeira vez que o filho tá pegando o DVD jogando no chão. Aí a gente acha lindo, sorrir, mas aí a gente se controla pra dizer, não tá agora na Jardins. Ela vai pegar uma coisa que é errada, ela olha pra gente, não. Mas ela vai lá e faz. Aí a gente fala não e tira ela de pé. A psicóloga alerta para a necessidade de saber impor limites para a criança e sempre manter o diálogo. Lógico que eu gostaria que tudo que a minha filha pedisse, eu dissesse, ok, vou fazer imediatamente. Mas é muito legal perceber, minha filha, olha, agora não dá. Então, semana que vem mamãe vai ver. Ao ponto, aí você percebe que aquilo funcionou bem quando ela chega pra você e passa a dizer assim, mãe, quando tu puderes, tu compra isso assim, assim. Então, a própria criança já vai desenvolvendo o senso de que ela não pode ser a tempo e a hora. Ela vai poder esperar, ela vai poder aguardar e aquilo vai ser prazeroso. Ela não faz uma exigência, ela faz uma solicitação. Mas até nisso eu tenho que negociar. Se eu dou em excesso e se eu compenso a minha falta de tempo com o que é objeto de desejo da criança, eu de novo estou distanciando afetivamente esta criança. Desde que Lara nasceu, há 11 meses, a vida do casal Márcio e Daniele mudou completamente. A gente saía daqui na sexta-feira pra trabalhar e às vezes só voltava no domingo, né? Ficava numa festa, noutra, tinha uma mochila dentro do carro. E agora não, na sexta-feira, quando termina isso, gente, vamos lá que Lara tá esperando a gente. Essa vai ser a primeira vez que Daniele vai comemorar o Dia das Mães com a filha. Vai mudar o ângulo, né? Vai mudar o ângulo, com certeza. Tanto que eu digo pro Márcio que antes ela era só filha, né? Dia das Mães ele ficava na casa da mãe dele e eu na casa da minha mãe. E agora não, a gente vai ficar junto. Linda família, né? Parabéns pela filhota. E amanhã na série Amor de Mãe, nós vamos falar sobre os primeiros anos dos filhos, delicado também, não é? E a importância da mãe na formação do ser humano. Você pode rever todas as reportagens no nosso portal idifusora.com. Amanhã tem mais, portanto, não perca. E acontece nesse momento no Castelão o jogo entre Motoclube e Ponte Preta pela segunda fase da Copa do Brasil. Nesse momento está 0-0. O Motoclube, aliás, vive uma situação mais delicada e esta é a última competição do clube este ano. O time joga com a expectativa de sanar os problemas financeiros, além da visibilidade nacional, que esse jogo pode dar essa visibilidade para o Motoclube e, quem sabe, sanar essas dívidas que vem assombrando o clube nesse ano, desde o ano passado. Portanto, espera ter um resultado positivo para se manter vivo no campeonato, não só a nível estadual, mas também, quem sabe, a nível nacional. Pode ser, volto a repetir, pode ser o último jogo do Moto este ano, se perder por 2 gols de diferença. Olha só, você acompanha essas imagens, são ao vivo. Esses lances você acompanha, está acontecendo nesse momento no estádio Castelão. E o Jornal da Difusora termina agora. Fique a seguir com o SBT Brasil. Boa noite.